olhe que nós não tínhamos instrumentos como esse. Era um pandeiro e uma sanfona. E os pregadores eram daquele jeito. A maioria só tinha 2 dentes na boca: o zagueiro e o atacante. Era uma analfa de pai e beta de mãe. Não entendiam nada de teologia. Mas quando começava a falar assim: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar na terra para arrebatar a igreja, a gente era tocado pela presença do eterno Deus. Porque eles tinham a essência de Jesus. E para aqueles que acham que eu estou falando demais, é só se lembrar num dos últimos encontros de Jesus com alguns discípulos lá no caminho de Emaús, quando Jesus entrou na casa e deram a ele a oportunidade de fazer a oração do jantar. Jesus levantou o pão para cima, os judeus fecharam os olhos, e Jesus fez uma oração que fez todo mundo ficar apavorado. Ele disse assim: graças te dou, ó Pai. E quando ele chama Jesus, e quando ele chama Deus de Pai, quem está na mesa abre os olhos, porque aquilo era uma blasfêmia. Jesus foi condenado porque ele chamou Deus de Pai. Quando eles ouvem aquele caminhante falar graças te dou, ó Pai, eles abrem os olhos para repreender Jesus. Cadê Jesus? A cadeira está vazia, o pão está partido na mesa e Jesus desapareceu. Aí um discípulo olhou para o outro e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco no meio do caminho? É por isso que alguns crentes ainda sentem a presença dele e a palavra ainda faz sentido. Jesus começou a pregar e eu fico absurdamente apaixonado em começar a compreender porque as multidões seguiam Jesus. Lembra quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue? Jesus diz: quem me tocou? Pedro falou: mestre, as multidões, no plural. Ele não diz essa multidão te oprime, ele diz as multidões, por onde o Senhor passa, as multidões te apertam e te oprimem. Onde Jesus ia, havia uma multidão de pessoas. E eu fiquei me perguntando: essas pessoas não tinham casa, não tinham trabalho? Aí eu fui para os livros de estudo e eu fiquei chocado. Mude a música. Eu descobri que nos dias de Jesus, o Império Romano, o império mais cruel da história, o império que criou métodos de tortura jamais vistos até então naquela parte do Oriente Médio. Os romanos aprendem com o povo lá da Mesopotâmia a arte de crucificação. E aí eles melhoram, por assim dizer. A cruz era normal, eles inventam a cruz em forma de X, hoje chamada Cruz de Santo André. São eles que inventam o azorrague, aquele chicote que ia de 7 a 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira uma limalha de ferro ou um osso de carneiro, usado para torturar Jesus na noite em que antecedeu o seu julgamento e a sua condenação. Olhou para aquela massa de homens e mulheres que pareciam mais figurantes daquela série The Walking Dead, sabe? Zumbis caminhando, pessoas magricelas, sem esperança, sem brilho nos olhos, sem ouvir profecias. Aí Jesus olha para eles e dá um grito assim: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas começaram a ouvir Jesus, e por causa do que ouviam, deixaram chácaras, sítios, casas, e passaram a andar atrás daquele Nazareno. Como eu disse, o ápice da sua escola, 15 mil alunos. Uau, que coisa maravilhosa. Quantas pessoas nós temos aqui, pastor? Umas 5 mil pessoas? Ou mais, 7 mil pessoas. Imagine o dobro disso aqui. E detalhe, ele pregando sem microfone. Como é que todos ouviam? Jesus usava a acústica do tempo. Ele pregava no solapé da montanha, porque ao falar o vento batia na montanha e dava eco na voz dele, e todos ouviam ele pregar. E aí começa a vir pensamentos: se ele tinha 15 mil pessoas na frente dele, não era mais fácil ele virar o mundo de cabeça para baixo com 15 mil? Mas ele termina o ministério dele com 12. E não era 12 mil. Ele termina com 12. É exatamente o inverso de tudo que nós pensamos como igreja hoje. Eu sou pastor de igreja. O meu sonho é pregar para multidões. Aliás, todo pregador quer pregar para multidão. Todo pastor quer ser pastor de uma grande igreja. Jesus foi o contrário. A igreja dele começou com milhares e de repente terminou com 12. E aí eu comecei a estudar para tentar entender isso, que eu descobri mudou a minha vida. Não é fácil ouvir. Então, por favor, levante a mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do irmão aí, da irmã. Diz para ele: vai doer só um pouquinho, mas vai valer a pena.
Roberto, mude a música. Quando Jesus viu aquela multidão, ele ficou feliz. Só que ele começou a perceber que daí em diante, aquelas pessoas, ao trazerem outras pessoas, queriam sempre ouvir mais, e Jesus começou a dar mais. Só que aí começou a vir gente muito miserável, e começou a vir pessoas que já não tinham mais comida. E um dia Jesus olhou para eles com tanta pena e disse aos discípulos: dai a eles de comer. E os discípulos falaram: não temos condições. Jesus disse: pergunte se tem comida aí no meio do povo. E trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos a gente não sabe o que ele fez, mas os 5 pães, ele dá graças ao céu e começa a partir. E quando ele partia, o pão que ele arrebentava, quando olhava, o pão estava inteiro de novo. As pessoas não entendiam e passaram a ver ele fazer milagre. Ele partia e o pão crescia. E de repente, 15 mil pessoas estão alimentadas. E os discípulos chegam perto dele e dizem: ó, e sobrou 12 cestos cheios ainda. A notícia esparrama que aquele homem que fala bonito também faz mágica. E as pessoas acham que Jesus passa a dar um show. As pessoas acham que ele começa a criar um espetáculo. E eles vêm para ver o show, afinal de contas tem comida de graça. Aí começam a vir pessoas que antigamente não podiam estar nas reuniões, que eram pessoas paralíticas, cegos, coxos, mancos, mudos, até surdo levaram. E não é que Jesus ficou com pena deles e começou a curar todo mundo. Aí ele levanta o paralítico, abre o olho do cego, abre os ouvidos do surdo, faz o mudo falar. A notícia esparrama e diz: o homem, além de ser mágico, é curandeiro. E ele multiplica pão, ele fala bonito, ele mata a nossa fome, e nós temos um show ao céu aberto. E aí ele começa a ir mais longe. Ele resolve começar a trazer gente que estava morto de volta à vida. Um dia a multidão acompanhou ele até um cemitério. Ele perguntou para as irmãs de um defunto onde é que estava o irmão delas. Ele falou: está ali naquela tumba. Ele disse: tira a pedra. Aí ele olha para dentro da tumba e dá um grito assim. Ele chama o defunto pelo nome. Aliás, é o único defunto da Bíblia que ele chama pelo nome. A filha de Jairo ele não chama pelo nome. O filho da viúva de Naim ele também não chama pelo, ele chama pelo nome. Mas esse aqui dentro ele vai chamar pelo nome. Ou melhor, o filho da viúva de Naim não tem nome, a filha de Jairo não tem nome, mas esse ele chama pelo nome. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E a gente aprende em teologia por que Jesus chamou ele pelo nome. Você sabe, né? É porque Jesus estava num cemitério. Se ele fala morto, levanta, o cemitério inteiro ficava de pé, porque ele é o rei da vida. As pessoas começam a dizer: ele consegue trazer morto de volta à vida. As pessoas vão ficando extremamente apaixonadas. Aí um dia ele faz uma coisa, Neemias, que deixa todo mundo encabulado. Ele entrou numa casa e a multidão ficou do lado de fora. Ele está pregando dentro da casa, ele olha para cima, alguém está mexendo no telhado. Quando ele olha, tiraram as telhas e descem um homem amarrado em um lençol e coloca o homem na frente dele. O homem estava todo torto, paralítico. Os amigos que trouxeram descem. Aí Jesus olha para os amigos e diz assim: vocês são tremendos. E Jesus olha e diz assim: perdoados estão os seus pecados. A gente dá glória a Deus porque nós fomos perdoados. Mas até esse dia, nenhum homem tinha conseguido perdoar ninguém. Do lado de fora tinham fariseus, saduceus, essênios, as religiões da época. E quando ouviram aquele homem falar: perdoados são seus pecados, não falaram com a boca, não falaram no coração: isso é um enganador, isso é um charlatão. É claro que ele está falando, ninguém sabe se a pessoa foi perdoada ou não. Jesus leu o coração deles e falou bem alto: o que é mais fácil falar e dizer a esse paralítico: perdoados são os seus pecados, ou dizer para ele: levanta, toma a tua cama e anda? As pessoas tiveram tempo para pensar. E é claro que é mais fácil falar: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque ninguém sabe se teve perdão ou não teve, porque isso é metafísico, é invisível. Agora, se falar paralítico anda e ele não anda, você vai ver que a pessoa está mentindo. Então é mais fácil falar: perdoados são os seus pecados, que mandar o paralítico levantar. Aí Jesus disse assim: então, se é mais fácil falar perdoados são os seus pecados, eu vou fazer o mais difícil. Paralítico, levanta, toma a sua cama e anda. O paralítico levantou
botou a cama nos ombros e foi embora. A notícia esparramou e as pessoas falaram: ele é pleno, ele fala bem, ele mata a fome, ele cura e ele perdoa pecados, e até mortos ressuscita. Encontramos ele. Então Jesus continuou a sua saga pregando o evangelho, até que Jesus começou a perceber uma coisa estranha. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar de verdade. Jesus começou a perceber que eles não estavam mais se importando com o que ele falava. O povo não via a hora de falar assim: que hora que vai ter a cura? Que hora que vai ter pão para a gente comer? Que hora que a gente vai receber o perdão dos pecados para a gente ir pecar tudo de novo? Porque aí depois é só a gente chegar perto dele, ele perdoa de novo. Que hora que vai ter os sinais, os milagres? E aí Jesus começou a perceber que aquele povo começaram a andar atrás dele, não por causa daquilo que eles já tinham recebido, mas começaram a ir atrás dele por causa daquilo que ele poderia dar a eles. E aqui eu começo a aplicação. O que te fez vir a esse ginásio hoje? O que te faz sair da sua casa e ir para a igreja nos cultos que tem? Você vai atrás de alguma coisa, de uma bênção, vai para receber? Ou você vai lá porque você já recebeu? Vou falar de novo para ver se você entende. O que te traz em um culto? Porque infelizmente é assim: se não tiver um agitador de águas, se não tiver um cantor famoso, se o pastor não anunciar uma campanha, se não tiver algum atrativo, as pessoas ficam em casa. As pessoas só vão para a igreja em busca de sinais, prodígios, maravilhas. Quer ver a igreja encher? É avisar que tem um profeta, um revelador, daqueles que revela número de CPF, RG, número de sapato, a cor da roupa que a pessoa está usando. Aí a igreja entope de gente. As pessoas querem show, as pessoas querem entretenimento, as pessoas querem ir atrás de uma coisa que agrade a alma delas. E com todo respeito, eu sou assembleiano das antigas. Se você ver algum cartaz, algum agente na internet anunciando: pastor Marco Feliciano vai estar pregando, e se você gosta só de ver milagres, sinais, prodígios, não vá no meu culto. Pior, se você for dessa geração mais moderna, essa geração mais novinha, que gosta de ouvir mensagenzinhas assim: você vai vencer, você vai chegar, seu casamento vai dar certo, sua empresa vai prosperar. Se você gosta da tal da mensagem de autoajuda, não vá num culto onde eu estiver pregando. Se você gosta de ouvir pregadorzinhos que nasceram durante a internet, nessa fase aí da pandemia, e você ficou ligado lá no seu celular, amando ver aquelas pessoas pregando, porque são bonitinhas, bombadinhas, óculosinhos bonitos no rosto, perninha cruzada, olhando e falando assim: lindinho, fofinha. Se você gosta disso, não venha num culto onde eu estiver pregando, porque eu não sou coach, eu não sou pregador de autoajuda. Eu vim aqui pregar a ajuda do alto.